Fala pessoal, tudo bem? Pois é, as alamedas do Parque São Jorge continuam chacoalhando, hein? Vou trazer várias informações aqui sobre as eleições do Corinthians. Antônio Roque Cittadini está recebendo um improvável reforço, mas de peso, o que pode colocar ele de fato como um forte candidato aí na corrida presidencial. Seu Osmar Stabile, que conta com o apoio de Romeu Tuma Júnior, ainda sonha em uma frente de coalizão, uma frente de paz e amor e ser um candidato único para continuar como presidente do Corinthians. Já o André Castro, hoje, levou aí o primeiro impacto de ser uma pessoa exposta publicamente. E ainda digo mais, tem um quarto possível candidato que pode estar aparecendo nos próximos dias. Tá bom? Se você é novo aqui no Voz da Arquibancada FC, seja bem-vindo, já deixa seu like, inscreva-se no canal. Quero agradecer aqui todo mundo que comentou no nosso vídeo anterior. Foram mais de 200 comentários, eu fiz questão de responder um por um, eu falei que eu ia fazer isso, algumas pessoas até se assustaram, depois responderam, pô, você respondeu mesmo? Pois é, se vocês dedicaram aí um tempo de vocês para mandar uma mensagem aqui para gente, pode ter certeza que eu vou ler e vou responder todas elas, e peço, por favor, eu sei que é chato, mas se puderem deixar o like aí, é a única forma que a gente tem de forçar a plataforma a compartilhar cada vez mais os nossos vídeos para mais e mais torcedores, no nosso caso aqui, do Coringão, tá bom? No fim do vídeo, deixem seus comentários também do que vocês acharam das notícias aí. Lembrando, aqui nunca vai ter caça-clique. O que eu estou trazendo para vocês é o que de fato aconteceu no dia de hoje, lá no Parque São Jorge, certo? Então vamos lá, vamos começar logo pela bomba do dia. O que acontece? Um reforço improvável, né? Improvável, imoral, mais uma daquelas coisas cabeludas que acontecem no Corinthians, né? Infelizmente, o sistema, ele realmente é impiedoso. Então, muitos ali não se preocupam com o clube, eles se preocupam com a própria carteirinha, se preocupam com o status, se preocupam com a posição que eles vão ter dentro do Corinthians, né? E o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: Antônio Roque Cittadini passou um bom tempo durante a presidência de Augusto Melo criticando Augusto Melo, batendo muito forte em Augusto Melo, e eu não estou aqui para fazer juízo de valor, se estava certo, se estava errado, mas o que é muito interessante é que algumas chapas que defendiam o Augusto se colocaram contra prontamente ao Cittadini, fazendo diversas colocações, algumas até em caráter jocoso, né? Então foi uma briga durante esse 1 ano e meio de Augusto Melo na presidência. Eis que surge a informação hoje de que amanhã, sábado, terá uma reunião, terá um encontro entre Cittadini e apoiadores, e essas chapas que até 3, 4 dias atrás não podiam se ver. É mole, gente? Então, assim, pessoas que estão de lados opostos, ou que estavam de lados opostos, com visões, segundo eles, completamente distintas, né, antagônicas, de repente eles vão se unir para uma candidatura de Cittadini. Aí eu pergunto para vocês, aonde entra o Corinthians aí? Se a gente tem dois grupos, cada um dizendo que olha para um lado e que não concorda em absolutamente nada o que o outro lado está dizendo, como que esses dois grupos, de uma hora para outra, se juntam, se unem para lançar um candidato? É muito maluco, né? Na verdade, não, não é. A gente sabe como o sistema funciona, né? Então, com isso, o Cittadini volta a ter muita força. O Cittadini, que a gente até comentou aqui que a probabilidade de ele não sair como candidato era alta. Por quê? Porque juntava um número inferior de votos até então, perto do que tinha o seu Osmar Stabile, e também que ele estaria se aposentando no fim do ano, então seria muito mais cômodo e mais fácil para ele
tentar uma eleição nas eleições do final do ano que vem. Mas com esse reforço de peso, porque é um número considerado de conselheiros, pelo visto vai ser revisto, né? E ele deve sair mesmo como candidato à presidência do Corinthians durante esse período aqui que a gente chama de período tampão, né? Para esse 1 ano e meio. Então, a verdade é uma só, não tem bonzinho de nenhum dos dois lados. E o que mais nos chateia é que, além de não ter bonzinho, mais uma vez parece que não tem ninguém olhando para o Corinthians, e sim para os desejos próprios. Tá certo? Então vamos ficar de olho, lembrando, né? Cittadini é apoiado por André Sanches, tá bom? Então, renovação e transparência continua apoiando Antônio Roque Cittadini, tá? E agora o grupo de Augusto Melo também, né? Dependendo de como rolar essa conversa, essa negociação que será feita. Por outro lado, o seu Osmar Stabile continua sonhando que, com o apoio de Romeu Tuma, ele vai ter a condição de fazer uma candidatura única. Ele ainda está trabalhando nisso, ele está tentando trazer todos os conselheiros, ou pelo menos a maioria dos conselheiros, para o lado dele, para fazer a chapa da paz. É a chapa de quem vai colocar tudo em ordem, vai colocar o Corinthians nos trilhos, de que está fazendo um bom trabalho e assim por diante. Vale lembrar, também não fazendo juízo de valor, que algumas pessoas que estão colando essa etiqueta bonita de paz e amor, passou o último ano colocando o Corinthians nas páginas policiais, né? Então, o paz e amor é quando convém. Quando não convém, vai direto para a página policial, vai fazer postzinho no X, no Instagram, e prejudicando muito a imagem do clube. Vamos lembrar aqui que, segundo informações que foram publicadas, o Corinthians tinha uma parceria muito grande com uma empresa que depois patrocinou o Pacaembu, para não falar o nome aqui, e que estava praticamente fechado. Mas por conta dos constantes ataques que vinham do próprio Corinthians, né, de pessoas de dentro do Corinthians, a empresa resolveu não seguir com a parceria. Então são essas mesmas pessoas que até pouco tempo atrás estavam olhando o seu próprio rabo e fazendo com que o seu desejo pessoal se mantivesse, agora estão colando uma etiqueta bonita de que estão pregando paz e amor no Corinthians. Não caiam nessa. E a gente vai estar aqui sempre monitorando e trazendo as informações para vocês, tá bom? O André Castro hoje acho que começou a entender o que é ser uma pessoa publicamente exposta, né? Quando a gente fez o primeiro post sobre ele, né, lembrando, o nosso canal aqui foi o primeiro que descobriu não só a pré-candidatura, mas sobre o documento que ele tinha relacionado ao investimento. A gente trouxe aqui algumas informações e o que a gente viu nas redes sociais foi que, poxa, mas quem é André Castro? Né? Quem é essa pessoa que de repente surgiu? Aí muitas pessoas desinformadas já saíram colocando que era o novo Paulo Nobre, que era não sei quem, que era o salvador da pátria. E a gente sempre trouxe a informação da forma correta, da forma com que a gente sabe, até onde a gente sabe. Eu reforço aqui, não há nenhum juízo de valor da nossa parte para nenhum dos candidatos. A gente está aqui em prol do Corinthians e de tentar trazer cada vez mais informações para vocês de coisas que ninguém fica sabendo, porque elas são tratadas dos portões para dentro do Parque São Jorge. Então, tudo que a gente puder trazer de informação, nós vamos trazer, tá? Então, seguindo aqui com a questão do André, a gente trouxe as informações que nós já sabíamos, né? Então, a primeira informação, nós trouxemos aqui que ele era pré-candidato, ele já confirmou isso agora em tudo quanto é canal aí. A gente trouxe a informação também do possível investimento, do possível fundo de investimento que ele diz ter, mas que ainda não mostrou para absolutamente ninguém
o documento falando, né, que é o MOU, que é a carta de intenção de acontecer o investimento de fato. Diz ele que ele me disse isso por telefone, que hoje, até hoje, estaria indo a um cartório para registrar essa documentação. Então, eu elogiei isso, eu falei até aqui na nossa live, falei isso, pelo menos para mim, demonstra um ato de boa fé, né? Eu acho que é um primeiro passo para ganhar, né, musculatura, no sentido de as pessoas verem que realmente é alguém bem intencionado e tudo mais. Mas, de fato, ele não participou de nenhuma live, ele não participou de nenhum programa. Quero trazer para vocês aqui que ele sempre me responde quando eu pergunto alguma coisa. Hoje, eu mandei novamente mensagem para ele e falei: André, acho que está na hora aí de se aparecer e começar até a dar o direito para as pessoas te conhecerem um pouco mais e responder tudo que vem aparecendo aí nas redes sociais. Vamos ver. Fiz uma proposta para ele, né, no sentido de horário e data. Caso ele me responda um ok aqui, eu vou publicar aqui que ele estará participando com a gente. Lembrando que ele já tinha se comprometido comigo de estar aqui no Voz da Arquibancada na semana que vem. Então, vamos ver se realmente isso vai acontecer. Eu espero que sim, tá? André, eu sei que você assiste a gente aí. Vamos lá, cara. É até positivo para você, né? As pessoas poderem te conhecer, ter mais informações sobre você e sobre o plano aí da tua candidatura, tá bom? O que aconteceu hoje sobre o André? O blog do Paulinho trouxe aí uma matéria, e aí, gente, assim, eu sempre vou dar crédito aqui, então o crédito é do blog do Paulinho. De novo, não faço juízo de valor, eu sei que tem uma parte das pessoas que, puta, não podem nem ouvir falar dele, tem outra parte que já acha que ele faz um trabalho investigativo. Não tô aqui para julgar ninguém, tô aqui para trazer informação, tá? E aí tem algumas coisas ali que me chamaram muito a atenção. Primeiro, o Paulinho ele começa a matéria dele falando que alguns blogueiros se uniram para fazer um lançamento de campanha do André. Honestamente, eu não vi isso em lugar nenhum, tá? Mas é só a minha opinião. Eu não vi. Eu posso falar com total tranquilidade, porque fui eu que dei a primeira notícia sobre o André. Ninguém sabia. Eu já contei aqui. O André ficou até assustado quando eu mandei a mensagem para ele perguntando se eu podia publicar. Então, assim, da minha parte, primeiro que assim, o Voz da Arquibancada jamais, ó, gravem isso. O Voz da Arquibancada FC jamais estará envolvido com qualquer acordo, com qualquer, vamos fazer isso para ganhar isso, vamos lançar tal candidato. Cara, enfim, é só ver o histórico do canal, quem são as pessoas. Eu não preciso perder muito tempo aqui explicando para a galera que já acompanha a gente há muito tempo como é que a gente funciona, né? Então, não sei de outros canais, talvez o Paulinho tenha mais informações aí de outras frentes, não sei, mas ficou um pouco nebuloso aí esse ponto para mim. Seguindo na matéria dele, ele traz muitas informações sobre o André. Uma delas, que eu vi essa repercussão na rede social e eu sei que realmente está errada, é que começaram a falar que o André era vice-presidente da XP, tinha cargos importantes e não sei o quê. Eu nunca ouvi falar disso. O que eu sei é que o André, eu não sei se a empresa é dele ou se ele trabalha numa empresa de captação de investimentos, né? Se eu não me engano, é Alta Vista o nome. E, ao menos para mim, ele nunca falou que era executivo da XP. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ele comentou comigo sobre o passado dele no Itaú, me falou da área que ele trabalhava em uma das nossas conversas aí. E eu não sei de onde surgiu essa informação, mas eu de fato vi vários canais colocando ele como um executivo da XP e até onde eu sei, não é isso, tá, gente? Não aconteceu. E aí, para finalizar ali uma breve análise, né? O Paulinho fala também
da ideia que o André teve para pagamento da Arena, que foi aí que eu entrei em contato com o André a primeira vez, foi exatamente sobre esse projeto que ele tinha no ano passado. Eu até comentei aqui, eu lembro que ele pediu um espaço lá no blog do Café, e o Café deu de ombros para ele naquela época. Abriu o espaço, ele falou, mas, puta, no dia seguinte já estava colocando o cara para escanteio. E aquilo me chamou muita atenção, porque agora que o nome do André Castro voltou a aparecer de uma forma mais forte, agora é como se fossem melhores amigos. Agora ele dá devida importância para o cara que lá atrás tentou trazer uma possível solução aí no pagamento da Arena. Mas, enfim, o Paulinho fez ali um trabalho que mostra que, se tivesse acontecido aquele plano, segundo o Paulinho, não teria dado certo, tá? Eu gostaria muito que o André viesse no canal na semana que vem, para a gente também poder abordar isso. É verdade? Não é verdade? O que não deu certo do que você pensava e do que aconteceu de fato, né? E aí também, para finalizar a matéria ali, ele fala de alguns pontos sobre processo de compra de imóvel, e não ficou muito claro para mim se ele foi condenado ou se só devolveu o imóvel, mas são pontos, gente, que a gente tem que questionar, né? Não esse particular, porque, cara, eu acho que isso, não sei, posso estar errado, mas acho que isso não tem muito a ver. Mas a questão do plano para pagar a Arena, eu acho que faz sentido. Eu acho que abriu espaço para ele explicar essa questão da XP, faz sentido. Enfim, cara, esse é um só dos problemas que as pessoas que são publicamente expostas sofrem. Não tem jeito. Você deu a cara na frente da câmera, você apareceu para o mundo, aqui para todo mundo, começam os julgamentos, começam a levantar as informações, aí cada um entende uma coisa e você está sujeito a isso mesmo. Eu, no lugar do André, já teria corrido para um canal, teria corrido para alguma mídia, para já começar, não se explicar, porque eu acho que a gente não tem que se explicar para ninguém, cada um pensa o que quiser, mas pelo menos mostrar o que ele vem propondo, no sentido da candidatura, da pré-candidatura dele para a presidência do Corinthians. Porque é claro que ia dar barulho. Alguém que chega falando que tem um fundo para investir até $1 bilhão, é lógico que vai chamar a atenção de todo mundo. Tem torcedores de outros times fazendo comentário nos nossos vídeos. Então, por aí você já vê que balança, o Corinthians é uma marca absurdamente forte, e não tenha dúvida que teria essa repercussão mesmo, né? Então vamos ver. Eu trouxe aqui uma informação ontem falando sobre o sistema dentro do Parque São Jorge, que eles já estavam se mobilizando para tentar impedir a candidatura do André, né? Vocês devem lembrar isso. Quem acompanhou aqui o papo ontem pôde ver. E eu trouxe aqui o Estatuto do Corinthians, para a gente entender o que fala sobre a situação do André. Lembrando, para você ser presidente do Corinthians, você precisa de duas. Deixa eu ler aqui, eu acho que fica mais fácil. Então, na seção 4, no artigo 68, no segundo parágrafo, qualquer associado para concorrer ao cargo de presidente da diretoria, que é o presidente do clube, ou aos demais cargos da diretoria, deverá ser conselheiro vitalício do clube ou ter sido eleito conselheiro pela Assembleia Geral pelo menos 2 vezes e encontrar-se no gozo de todos os direitos estatutários. Então, o que está falando aqui? Está falando que, em grandes linhas, né? Para alguém se candidatar, precisa obrigatoriamente ter sido eleito 2 vezes como conselheiro. É isso. O André, ele atende, ao meu ver, essa exigência do estatuto. Ele está no segundo mandato. O que as pessoas lá dentro das outras frentes estão alegando ou estão tentando alegar é que ele não teria finalizado o segundo mandato, porque de fato está vigente, né? Ele finalizaria esse segundo mandato em dezembro do ano que vem.
em dezembro de 2026. Mas vejam, gente, aqui não diz que você precisa ter 2 mandatos concluídos. Ao contrário, aqui fala que você precisa ter sido eleito 2 mandatos. Então, vamos lá. De novo, eu não estou defendendo o Cittadini, eu não estou defendendo o seu Osmar, eu não estou defendendo o André e eu também não estou defendendo o quarto possível candidato que está aparecendo aí. Mas a gente tem que sempre tomar muito cuidado para que não tenha nenhum tipo de manobra que não permita que alguém tente correr, né, pela eleição, se candidatar para a eleição, e ao contrário também, que não entre ninguém que não tenha, que não atinja, que não atenda todos os requisitos aqui do estatuto do clube. Tá bom? Então, sobre o André, é isso. Agora vamos ver aí o que que ele está decidindo, qual que é a estratégia dele aí para a próxima semana, para começar a aparecer e trazer mais informações, mais detalhes do plano de candidatura dele. Um último ponto, gente, e esse é mais breve, tá? Surgiu aí o nome de um provável quarto candidato, tá? Eu prometo que assim que eu puder falar, eu vou trazer aqui para vocês. Eh, eu já mandei mensagem para a pessoa não me respondeu, até porque ela não me conhece, né? Mas enfim, é uma pessoa que honestamente não vejo hoje menor possibilidade de ganhar nada, tá? É um conselheiro lá que, assim como aconteceu com o André, quando apareceu, todo mundo vai perguntar, mas quem é essa pessoa? A diferença é que ele não tem, né, essa carta na manga que o André diz ter, que é essa questão do investimento. O nome do André explodiu por causa disso. Agora, essa outra pessoa, ela, a princípio, tem condições de largar o trabalho para continuar tocando a presidência do Corinthians full time, coisa que nenhum outro candidato a gente entendeu ter, né? O seu Osmar hoje, ele entra às 2, diz ele que trabalha até tarde, e o Cittadini é a mesma coisa, ele trabalha no Tribunal de Contas, então ele também não vai ficar 100% do tempo fazendo a gestão do Corinthians. E o André também tem o trabalho dele, então imagino eu que também não vai ficar 100% do tempo ali. Essa quarta pessoa já não, já conseguiria fazer. Mas, no fundo, o que a gente tem que tomar um cuidado, e eu acho que é principalmente esse o motivador de eu trazer essa informação para cá agora, tá? Essa pessoa, a gente já teve outras eleições no Corinthians que, na verdade, apareciam candidatos só para tirar votos dos outros. Vocês lembram disso, né, gente? Isso aconteceu na antepenúltima eleição. Então, inclusive, era para o Augusto ter ganho uma eleição antes da que ele foi eleito. E exatamente por esse motivo ele não ganhou. Porque apareceu uma pessoa que acabou distribuindo um pouco de votos e ele ficou com uma votação menor do que o do Ilho. E aí o do Ilho ganhou. Farol aceso, tá, gente? Vamos ficar ligado, vamos entender essas manobras políticas que começam a ser feitas dentro do Corinthians para que a gente não seja pego de surpresa, certo? Então vamos aguardar, nos próximos dias aí a gente deve ter atualização sobre isso, mas já vamos deixar o recado aqui, né? A gente está de olho, tá? A gente está de olho e a gente vai continuar monitorando e trazendo as informações para que a gente possa fazer uma pressão, sim, pensando no bem do clube e não no bem das pessoas que estão lá olhando para si próprio. Uma última informação aqui. Começa a surgir uma notícia de que o Romeu Tuma estaria repensando a data do dia 25 de agosto, que era uma data inicialmente ideal para se fazer, porque aconteceria rápido, né? Não ficaria muito tempo protelando aí para termos um presidente efetivo e que também pudéssemos passar o dia 1º de setembro, aniversário do Corinthians, já com presidente eleito, tá certo? Por questões políticas, né? O que acontece? Não se sabe para onde vai hoje.
Esse é o ponto, gente. Não se sabe. Ainda mais com esse reforço que o Cittadini eventualmente estaria ganhando, fica mais equilibrado ainda. Vamos lembrar que não são os sócios que votam, são só os conselheiros para essa eleição. Então surge a notícia de que o Romeu Tuma Júnior estaria repensando a data do dia 25 e pensando em jogar para dia 27 de setembro. Um mês a mais. Então, novamente, estamos de olho aqui, hein, do lado de fora. Estamos de olho em todo esse movimento, em tudo que está acontecendo e vamos cobrar. Se realmente essa data mudar, embora ela não tenha sido oficialmente marcada, a gente sabe que esse era o desejo. Se ela mudar, a gente vai querer saber o porquê. É o mínimo, né? Então, seguimos. Gente, era isso de informação hoje sobre essa parte política que ninguém aguenta mais, mas gostaria muito de estar vindo aqui falando só de campo e bola, falando dos problemas para escalar o nosso ataque de amanhã, né? Contra o Bahia, mas infelizmente, assim, eu entendo a importância dos jogos, mas eu entendo que neste momento de limpeza do clube, tem um trabalho importante a ser feito. Tem um trabalho que ele é importantíssimo pensando no futuro do Corinthians. Uma escolha errada agora é, no mínimo, 1 ano e meio de sofrimento, né? E a piora aí da nossa condição, não só financeira, mas estratégica, pensando no clube. Então, eu acho que a gente tem que olhar para isso. Não vou cansar aqui de chamar os outros canais, os canais maiores, para a gente fazer uma frente muito forte de cobrança, né? Como eu sempre venho dizendo aqui, já limpamos um, falta limpar pelo menos mais 2 e começar a moralizar o clube. Não é isso? Então, quero agradecer mais uma vez aí pela companhia. Não esqueçam, se puder deixar o like aqui, ajuda muito aqui o canal. Deixa seus comentários aqui embaixo, o que você achou de tudo isso. Se tiver alguma ideia que a gente tenha que trazer aqui de cobrança e de qualquer outra coisa relacionada ao Corinthians, por favor, escrevam também. E pode ter certeza que eu vou ler e responder todos eles, tá bom? Valeu, qualquer hora a gente tá de volta aí. Fiquem com Deus. Um abraço e vai, Corinthians!